O que pode acontecer com o mercado financeiro global com a entrada de fato dos Estados Unidos à guerra entre Israel e Irã. Meu nome é Thiago Valência, sou do canal Assessor. Fica até o final. Eu preparei 3 possibilidades que podem vir a acontecer. Bom, sabemos que o Irã é um grande fornecedor de petróleo mundial, uma das maiores reservas, um dos maiores produtores de petróleo. Sabemos que no Irã, o Irã é responsável pelo Estreito de Hormuz, que conecta ali o Golfo Pérsico. Esse Estreito de Hormuz, por ele, passam cerca de 30% do petróleo exportado globalmente. Se, e provavelmente pode acontecer, parece que isso vai acontecer. Se o Irã fechar esse estreito, aí as coisas podem mudar para valer, tá? Então, ou seja, se essa guerra começar a escalar mais, se o Irã de fato retaliar os Estados Unidos têm muitas bases ali, inclusive no Estreito de Hormuz. Né? Os Estados Unidos têm bases ali no Oriente Médio, vários lugares. Então, se o Irã, ou seja, se for o pior cenário, vamos pensar no pior cenário, se essa guerra escalar bastante, tá? E Irã fechar o Estreito de Hormuz, bom, o petróleo vai explodir. Vai passar de 100 até US$ 130 por barril. E o que pode acontecer? Se o petróleo subir, vai ter um aumento dos combustíveis, inclusive aqui no Brasil. Aumentando os combustíveis, não só aqui no Brasil, no mundo todo, o que vai acontecer? Vai aumentar o frete, transporte, que aumenta o preço dos alimentos, ou seja, não só dos alimentos, de tudo que é transportado. A inflação global vai para cima. Se a inflação, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, subir, o que acontece nesse caso com a taxa de juros? Bom, taxa de juros é uma ferramenta dos bancos centrais para conter a inflação. Então, quando um banco central precisa conter a inflação de um determinado país, ele sobe a taxa de juros. Aqui no Brasil, nós temos a Selic. Aqui no Brasil, o Banco Central se dispõe de 4 ferramentas monetárias, o compulsório, o open market e a taxa de desconto, e a Selic, para conter a inflação. Aqui no Brasil, a Selic já chegou, a meta Selic a 15%. E provavelmente vai ficar, ela iria ficar assim e talvez começar a cair. Talvez não esse ano, ano que vem, o Banco Central começar a cortar os juros, assim como nos Estados Unidos. O Fed, o Federal Reserve, responsável, lá aqui no Brasil nós temos o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e lá nos Estados Unidos o FONC, que é igual ao Copom. Então lá provavelmente eles também não vão cortar a taxa de juros. E aqui no Brasil, se essa guerra escalar, não vai cortar. Pode ser que, dependendo de como isso aconteça, a inflação suba mais, pode ser que até tenha que subir a taxa de juros. Subindo mais a taxa de juros, restringe mais o crédito, as empresas investem menos, porque vale mais a pena deixar o dinheiro investido do que investir na economia real. O risco de se investir, eu tenho a minha empresa, eu vou investir na minha empresa. Bom, o retorno que eu vou ter na minha empresa, fazendo a conta do tiro ali, colocando a taxa livre de risco, que é a Selic, mais o retorno que eu vou ter, o retorno do risco, não vale a pena o risco. Eu coloco ali, ganho 15 ou mais, né, por cento ao ano, sem risco. Então, as empresas investem menos, geram menos emprego, isso acaba culminando numa recessão. Então, essa guerra, essa escalada da guerra pode trazer, por conta da alta do petróleo, do frete, consequentemente de tudo que é transportado através de qualquer meio de transporte que utilize combustível, vai subir o preço. Subindo o preço, os bancos centrais têm que subir juros. E aí, consequentemente, vem uma crise, ok? É claro que tem alguns segmentos que vão se beneficiar, mas no geral, vem uma crise. Além do mais, o que acontece? Dólar sobe. Dólar e ouro sobe. Porque o dólar e ouro são ativos de reserva, ativos seguros. Numa crise, as pessoas buscam o dólar e o ouro para se proteger. Consequentemente, mais pessoas comprando, o ouro e o dólar tendem a subir. Tá? As ações globais tendem a ter uma queda, isso no mundo todo, não só aqui no Brasil.
Ações globais. Inicialmente, os setores mais sensíveis a juros, a inflação, com tecnologia, consumo, isso daí vai sentir e as ações vão cair. É claro que, num primeiro momento, quem se recorda da guerra Rússia e Ucrânia, quando estourou a guerra, as ações do mundo todo despencaram, depois voltaram a subir. A guerra está aí e voltou a subir. Covid, as ações despencaram, voltou a subir, pelo menos nos Estados Unidos, Brasil ainda. As ações estão laterais, né? Andando de lado, sobe, desce, sobe, desce. Então, porém, tem setores que podem subir forte, né? Energia, aqui no Brasil, Petrobras, lá nos Estados Unidos, Chevron, Exxon, defesa, Lockheed Martin, o Raytheon, tá? E até as commodities agrícolas também, empresas de commodities, pode se beneficiar disso. Tá? Então, no cenário desse, no pior cenário, provavelmente, é isso que pode acontecer, tá? E num cenário mais moderado, tá? Ou seja, o Irã não fecha o Estreito de Hormuz, tá? Ele não retalha os Estados Unidos e continua a guerra entre Israel. Provavelmente o barril, o petróleo vai se manter entre US$ 80 mais ou menos, perto do que está. A inflação pode ter uma pressão moderada ou não, tá? Os bancos centrais vão avaliar, vão monitorar mais, não vão tomar nenhuma atitude drástica de subir a taxa de juros, mas pode também que não cortem a taxa de juros, mantenha ela por mais tempo e acompanhe o que vai acontecer, vão monitorando. A volatilidade, independente do que aconteça, vai acontecer por conta do ataque dos Estados Unidos. A volatilidade das ações vão acontecer, isso é fato. O mercado vai sofrer uma volatilidade de dólar, da bolsa, de juros, mas isso, se nada mudar, tende a voltar, a normalizar, tá? E ainda a energia vai se valorizar, mas com menos força. A gente viu Petrobras aí se valorizando recentemente por conta do preço do barril do petróleo mesmo, tá? E o melhor cenário seria uma rendição do Irã, tá? Se o Irã decidir recuar e fizer um acordo diplomático, aí a coisa muda, porque aí o petróleo vai cair, vai voltar lá para os 70, US$ 60. Inflação não vai ter pressão, vai ter um alívio, muito pelo contrário, vai ter um alívio, né? E aí volta a abrir espaço para cortes de juros, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores pode ter uma alta forte global, tá? Porque por mais que os Estados Unidos ainda não tivessem entrado na guerra, o mercado já estava com uma volatilidade, já estava com preocupação, né? Já estava tendo uma correria por segurança com a expectativa. O mercado ele vive de expectativa, ele sempre quer antecipar, mas não esperava também que os Estados Unidos entrasse agora, né? Até mesmo pelas falas do Donald Trump. Então pode ser que o mercado tenha uma alta. Tá? E aí, consumo, tecnologia, mercados emergentes, pode se beneficiar. O Brasil, que a Bolsa Brasileira está muito barata. Tá? Se você pegar a Bolsa em dólar, o Ibovespa em dólar, ele está muito, muito, muito barato. O topo dele está lá em 2008 ainda. Tá? Então, muita coisa pode acontecer aí nesses três cenários. Um resumo prático aqui, ó. Esse resumo aqui, ó. Então, nós temos aqui o petróleo. Guerra total. Pode ir para 100, US$ 130. De continuar do jeito que está. US$ 80, US$ 90. Pode ter, claro que vai ter uma volatilidade, tá? Para que os mercados asiáticos abrirem, vai ter uma volatilidade forte, a gente vai ver isso logo à noite, a gente já vai ter essa dimensão. Se tiver uma rendição, o petróleo vai cair. Inflação, guerra total alta, continua do jeito que está moderada, e rendição alívio, juros, alta de juros ou manutenção, tá? Os juros se mantém, se tiver continuar do jeito que está, vai ter uma volatilidade, mas vai ficar estável. E uma rendição, uma tendência mais acentuada de corte. Dólar é a mesma coisa. Alta forte, se guerra total, se manter do jeito que está, vai oscilar só, e uma rendição pode ter uma queda. Bolsa americana, bolsa brasileira, guerra total, forte, queda inicial, mas só inicial.
Se continuar do jeito que está, vai continuar uma volatilidade, porque ainda vai ter muitas incertezas. O mercado não gosta de incertezas, tá? E rendição, uma alta pode ser uma alta forte também, não é nada é certeza, tá? Independente do cenário, se acontecer determinado cenário, o mercado, não existe certeza para o mercado. São só expectativas, né? O mercado ele vive de expectativas. E no caso de setores de oportunidade, no caso de guerra, escalar mais essa guerra, fechar o Estreito de Hormuz, retaliação aos Estados Unidos, energia, defesa vai subir forte. Se mantiver do jeito que está, pode ser que a energia suba um pouco mais. E rendição, consumo e tech vai subir, tá? Do restante, numa guerra total, tende a cair, tá? Então, assim, é importante ficar atento com os preços do petróleo, do dólar, não se arriscar fazendo especulação. Especular, para quem é peixe pequeno, para nós, especulação já é 99% de chance de perder dinheiro. Imagine num cenário desse, é 1000% de chance que você vai perder dinheiro. Então, não especule, tá? Então, tem exposição a ativos como dólar, ouro, ativos de proteção, né? Fundos de inflação, tá? Se o cenário for de escalada, pensar em ações de energia e defesa, mas aí defesa a gente vai ter lá nos Estados Unidos, né? Um setor muito forte lá. Aqui no Brasil nós temos apenas a Taurus. Sinceramente, não é uma empresa que eu acompanho, não sei opinar sobre ela, nem posso indicar compra. Isso aqui também não é uma indicação de compra. Só estou falando sobre o que pode acontecer, tá? E se o cenário for de paz, olha com carinho aí para os mercados emergentes, Bolsa Brasileira, que, como eu falei, está muito barato se a gente dolarizar a Bolsa Brasileira. Na verdade, a Bolsa só caiu de 2008 para cá, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí, o que vocês acham que pode acontecer. Tem mais dois vídeos aqui para vocês assistirem sobre guerra, sobre economia. Entre lá no meu canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aqui com quem você acha que faz sentido. E mais uma vez, muito obrigado.